Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, queria convidar a todos nesse momento a fechar os olhos junto comigo, para que possamos, nesse momento, entrar em sintonia com toda a espiritualidade amiga, todos os nossos amigos espirituais que estão aqui, querendo o nosso melhor, em especial o nosso anjo da guarda, que está sempre nos guiando, nos abençoando. Vamos também sentindo um amor que nos envolve, que vem também em nosso auxílio, que é um amor de mãe, que é a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que vem ao nosso socorro nesse momento. Ela vem com seu amor, nos envolvendo, acalmando e tranquilizando todo o nosso ser. Ela nos leva nesse momento à presença do seu Filho, o nosso Mestre e amigo Jesus, que vem com os braços abertos, prontos para nos envolver. E um abraço também que nos conforta, que nos acalma. Então Jesus, nesse momento, coloca as suas mãos sobre nossas cabeças, nos abençoa e nos leva à presença do nosso Pai maior, do nosso Criador, o nosso Deus, que só temos a agradecer a Ele por todas as bênçãos derramadas. E em forma de gratidão, vamos deixando a Ele a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu queria começar o tema de hoje com uma história. É uma história linda e é uma história verdadeira. Ela realmente aconteceu e ela é narrada pelo próprio, a pessoa que presenciou essa história, que foi o próprio Chico Xavier. O Chico ele contou essa história numa entrevista que ele deu para Hebe Camargo, isso lá nos anos de 1980, né, que ele deu essa entrevista. E ele conta nessa entrevista, essa história, que lá pela década de 50, no ano de 53, ele começou um trabalho de visitas, né, para levar amparo, levar socorro, né, às pessoas que precisavam, lá na região de Pedro Leopoldo. Então ele ia, né, nos asilos, nas casas de repouso, né, nos hospitais, levar um pouco, né, fazer uma visita. Aí ele levava um bolo, levava um doce, né, um bala, né, levava, né, as pessoas, né, que iam com ele, né, faziam preces, né, para dar, né, trazer um pouco de esperança, de alento para aquelas pessoas que estavam naquelas condições. Então, o Chico conta que ele fazia esse trabalho e num determinado local onde tinha uma pessoa que é a tema, né, é a personagem principal dessa história. Ele conta que certa vez uma senhora pediu para que ele visitasse a, a, a irmã, né, a irmã dela, que a irmã dela estava com uma doença, era paraplégica, né, e também não falava. E essa senhora, né, ela pediu para que visitasse a irmã dela. O Chico foi lá, quando chegou, né, aquela moça de 40 anos aproximadamente, estava presa numa cama, né, e dava para perceber que ela entendia o que o Chico falava, mas ela não tinha não tinha como nenhuma comunicação verbal com o Chico, ela não conseguia falar. Mas aí o Chico ia lá, né, eles faziam as preces, o Chico sempre, né, levando aquela esperança, né, para aquela pessoa, falando para ela, e o nome dela era Valéria, né? Então o Chico chegava lá e falava assim: Ô Valéria, mas você tá bem, Valéria?
Valéria, você vai ficar bem. E trazia todo aquele conforto para ela. E o Chico passou anos visitando, né, a Valéria. Só que em um momento, né, a Valéria ela acabou, né, pegando uma gripe, e a gripe desenvolveu para uma pneumonia, e ela ficou com uma situação muito complicada de saúde. Foi quando o Chico, né, ele intensificou as visitas, ele ia lá né, todo sábado ele ia lá, mas depois ele passou a ir praticamente todos os dias visitar a Valéria. Um certo dia ele chegou e a Valéria estava muito mal, com a pneumonia, com aquele estado de saúde, né? E o Chico, né? Ele não perdia essas esperanças, falava para a Valéria: vamos, Valéria, né? Pense em Deus, pense em Jesus, lembra de Jesus. Jesus, ele andou por meio de nós, ele curou tantas pessoas. Lembra de Jesus, imagina Jesus agora, ele caminhando, se aproximando de você e você caminhando, indo ao encontro de Jesus e abraçando Jesus. Lembre-se disso, chame, Valéria, chame Jesus nesse momento. Chama Jesus, né? Chama Jesus, Valéria. E a Valéria tentava falar, tentava se comunicar e ela não conseguia. E o Chico, ela percebia que o esforço todo da Valéria de falar, né, de chamar Jesus, e o Chico insistia: vamos, Valéria, você consegue, chame por Jesus. E naquele esforço todo, a Valéria conseguiu soltar assim, foi tentando falar e falou assim: Jesus, Jesus. E aí o Chico ficou, né, completamente feliz, né? Falou assim: nossa, a Valéria falou, a Valéria faz anos que não diz nada, a Valéria conseguiu falar. Vamos, Valéria, fala Jesus, chama Jesus. E ela: Jesus, Jesus. E ali o Chico, todos que na sala ficaram muito felizes com a situação da Valéria, né? Mas a situação dela era muito precária de saúde. Depois de algumas semanas, né, desse episódio, a Valéria acabou, né, desencarnando, ela acabou morrendo, e todos ficaram muito tristes, né, com aquela situação. Ficaram muito tristes, muito abalados com a morte da Valéria. Mas eu queria agora dar uma pausa nessa história. Ela parece que acabou, mas não acabou ainda. Tá? O que eu queria trazer agora é um fato interessante. Né? Interrompendo a história, daqui a pouco a gente vai retomar. Vocês perceberam que esse ato do Chico foi um de vários e vários atos de caridade que o Chico praticou durante a vida dele? Atos de amor, de doação ao próximo, né? A gente tem inúmeros relatos do Chico, né, se doando a todas as pessoas, né? E isso é algo que evidencia a prática da caridade na vida do Chico como uma constante. E nós, como espíritas, a gente tem essa máxima de que a caridade, que fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque assim, é uma lógica muito simples, né? Se Jesus nos ensinou que nós temos que a maior lei, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então nós amamos a Deus, consequentemente nós vamos amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo não é um ato passivo, é um ato ativo. Então, aquele que ama faz o bem para o próximo. Então, o amor é algo ativo tem que ser algo ativo nas nossas vidas, né? Não existe aquele: eu amo a humanidade e você está deitado no sofá de braços cruzados. Não existe esse tipo de amor. O amor que
toda a espiritualidade ela sente por nós é um amor ativo, que eles vão em busca do nosso bem. Eles estão trabalhando ao nosso favor, para que a gente também cresça e evolua. Tá? Então, a caridade em si, o bem que a gente faz, ela está intimamente ligada com o amor. É o amor em ação. É quando a gente coloca, né, o amor que a gente tem em favor do próximo. São as nossas obras. Então, quando a gente fala caridade, a gente às vezes pode levar para um lado assim, mas caridade é doar coisas. Cuidado, que caridade é muito mais do que isso. Caridade não é simplesmente doar coisas. O próprio Kardec, ele fez essa pergunta aos espíritos, perguntando de acordo com Jesus, no sentido da palavra, o que Jesus entende como caridade? E aí os espíritos responderam: a caridade são 3 situações, 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, ou seja, a caridade é muito mais do que simplesmente doar uma cesta básica para quem está passando necessidade. É também? É, mas não é só isso. Olha o ato de caridade que o Chico estava fazendo. Ele não tinha condições de doar mais nada, mas ele doava o amor dele, a visita, o amparo para aquelas pessoas. Né? Ele estava ali em doação. E a doação que vale muito, é uma doação que não tem preço. O que ele estava fazendo por aquelas pessoas, em especial para Valéria naquele momento. Mas Gerson, a Valéria desencarnou. Pois é, desencarnou. Mas ela desencarnou, mas ela continua viva. Ela continuou a sua jornada. Porque a morte é simplesmente uma fantasia nossa. A gente só muda de plano. E aí, a gente faz a seguinte pergunta. Quando Kardec ele escreve que fora da caridade não há salvação, é interessante porque ele não é o seguinte, fora da religião A ou da religião B, que não há salvação. É fora da caridade, ou seja, é fora do amor em ação que não há salvação. Então não importa a tua religião, não importa o teu credo, não importa aquilo que você acredita, não importa o que você faz. É o amor com que você distribui, é o amor com que você trata todos aqueles que estão ao teu redor. Às vezes um ateu que nem acredita na existência de Deus, ele pode ser muito mais caridoso do que um religioso fanático. Infelizmente isso acontece. Então, a gente lembra agora de uma frase do Emmanuel que nos coloca a importância de fazer a caridade. O Emmanuel ele diz assim, que o nosso próximo, é a ponte que nos liga a Deus. Então, se a gente quer chegar a Deus, a gente tem que ir por uma ponte. E essa ponte é o nosso próximo. Isso é legal porque a gente pensa que Deus está tão longe de nós às vezes, mas basta a gente se aproximar do nosso próximo para fazer o bem, a gente está chegando próximo de Deus, próximo da vontade de Deus. Aí a gente faz a seguinte pergunta nesse momento. Quando a gente pratica o amor, a gente faz o bem ao próximo, a gente pratica a caridade, quem é o maior beneficiado nessa história? Quem é o maior beneficiado? Será que é o outro que recebeu? Bem, agora eu queria retomar a história do Chico e da Valéria. Como eu falei, esse fato com a Valéria aconteceu em 1953. 20 anos depois, 20 anos se passaram e Chico já estava
né, em Uberaba, e ele estava passando por um problema sério de saúde. Ele teve um infarto, né? Ele estava com um problema sério no coração, ele teve que ser hospitalizado. E aí ele ficou preso também numa cama de um hospital. Depois ele ficou em casa, ele foi para casa, mas ele estava com uma deficiência cardíaca muito grande. Então os médicos pediram para ele repouso absoluto. Ele não podia, por 20 dias, ele não podia levantar da cama, né, como um tratamento. E ali, ele preso na cama, ele não podia receber muitas visitas de pessoas, né? Só uma pessoa que podia visitá-lo e cuidar dele, né? Uma senhora. Mas o que acontece? Ele recebia muitas visitas de amigos espirituais. Muitos espíritos vinham ali para conversar com o Chico, né? Ele até avisou, né, a senhora que cuidava dele, falou assim: olha, fica tranquila, se você me vê aqui conversando, falando com alguém, falando sozinho, não fica com medo não. Tá tudo bem, é assim mesmo, é normal, né? O Chico deu até esse aviso para a coitada da mulher. Eu imagino, né, o susto dela. Mas, enfim. E o Chico estava passando por aquilo, muitas dores e tudo mais. E um belo dia, no quarto do Chico, entrou um espírito de uma mulher muito bonita, né? Chegou próximo, né? Chegou, né, no quarto do Chico. O Chico falou assim: "Ô, minha irmã, né? Sente-se, fica à vontade", né? Falou pro espírito daquela mulher, né? Aí aquela mulher falou assim: "Ô, Chico, você não tá lembrado de mim? Você não lembra de mim, não é?" Aí o Chico: "Ô, minha irmã, eu não lembro. Eu tô aqui, eu tô passando por esse problema de saúde, então às vezes minha memória pode ser prejudicada, então eu não lembro não, me desculpa. Mas fala o seu nome que eu vou lembrar, eu vou lembrar de você." Aí aquele espírito daquela mulher falou assim: "Não, Chico, não vou falar não, Chico. Eu só falo para você que eu sou uma grande amiga sua lá de Pedro Leopoldo." Aí o Chico: "Mas eu. Então, mas são tantas pessoas que passaram lá em Pedro Leopoldo, né? Dá um nome para mim, porque eu não vou conseguir, não tô conseguindo lembrar de você, não." Né? "Ah, Chico, você tem que lembrar de mim, né? A gente é tão amigo, eu gosto tanto de você, você fez tão bem para mim, né? Como que você não lembra de mim?" Né? Aí o Chico: "Não, fala um nome, fala o sobrenome da família, que eu vou saber quem é." Aí aquele espírito daquela mulher, né, daquela jovem, falou assim: "Tá bom, Chico, eu vou falar um nome. Eu vou falar um nome e você vai reconhecer quem é." Aí: "Tá bom, então pode falar." Aí, né, ela falou assim: "Jesuso, Jesuso." E nesse momento o Chico caiu em prantos. "Valéria, é você, Valéria. Valéria, como você tá bonita, Valéria. Como eu tô feliz em te ver assim, Valéria." Aí a Valéria, né, olhou pro Chico e falou assim: "Ô, meu amigo, eu vim aqui para falar para você o quão é importante você lembrar do nome de Jesus. Você também precisa lembrar do nome de Jesus. Então, você me auxiliou tanto naquele momento, né, naquele momento da minha partida. Então, lembre-se de Jesus também." E nesse momento a Valéria se aproxima, coloca a mão sobre o peito do Chico. E naquele momento, aquela dor que o Chico sentia desaparece. O Chico conta essa história com lágrimas nos olhos, até aquele dia da entrevista, né, com a Hebe. Então, percebo que isso vai de encontro a exatamente uma frase que o Emmanuel, que é o mentor do Chico, ele dizia, né? Dizia assim que o bem que praticares em algum lugar
é o teu advogado em toda parte. Então, que a gente possa lembrar de que todo o bem que a gente faz, ele, ele é automaticamente uma semeadura. Uma semeadura que em algum momento a gente vai colher esse bem para nossas vidas também. E para terminar, eu queria deixar um pequeno trecho de um livro, né, também de Emmanuel, que é o livro Semente de Mostarda, que foi psicografado pelo próprio Chico Xavier. E esse livro ele diz assim, essa passagem: se já dominas a ti mesmo, ampara aqueles que ainda não conseguem evitar a própria irritação. Se sentes com saúde, se te sentes com saúde, socorre o doente. Se estás forte, auxilia os mais fracos. Se tem algum dinheiro, faze a doação de alguma parcela ao necessitado que espera a bênção de um pão. Solidariedade é a lei da vida. Hoje consegue apoiar alguns. Amanhã, talvez, precisarás do apoio de todos. Em resumo, resumindo tudo isso que eu coloquei, se você esqueceu tudo isso que eu falei, né, nesse momento, lembre-se o seguinte: que a gente não perca, que a gente possa não deixar de perder, que a gente não perca as oportunidades que Deus nos coloca de fazer o bem para as pessoas que estão em nossa volta. E lembrar que nesse exato momento existem dezenas de espíritos amigos, espíritos de luz, que são filhos de Deus como nós, nossos irmãos, e eles estão nos amparando. E esses espíritos estão fazendo isso não por obrigação, mas com um desejo, uma vontade de fazer o bem, uma caridade. E sabe por quê? Porque Deus usa exatamente os seus próprios filhos para manifestar o seu amor em nós. Então, que nós também, como filhos de Deus, possamos contribuir com Ele nesse trabalho, nesse propósito. Que também a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas que estão em nossa volta. Então, nesse momento, convido a todos novamente a fechar os olhos e agradecer a todos os nossos irmãos espirituais que cuidam de nós. Agradecer ao Mestre Jesus por todos os ensinos de amor. Agradecer a Deus por toda a luz que ilumina a nossa vida, a nossa jornada. E vamos pedindo que Deus, nesse momento, derrame o seu infinito amor sobre todos os nossos irmãos que estão sofrendo, todos os nossos irmãos que estão passando por aflições, por batalhas, todos os nossos irmãos passando por doenças da carne, doença do corpo, doenças do espírito. Vamos desejando o melhor, vibrando por todos os países em guerra. E vamos vibrando pelos nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco, principalmente aquelas pessoas que nós temos alguma coisa a resolver, alguma coisa pendente. E vamos pedindo que Deus continue nos abençoando, hoje e sempre, com esse amor que é infinito sobre nós. Que assim seja. Muita paz e muita luz a todos.